E aí a gente começa a ter, que é um dos pilares até do ambiente metacognitivo, essa autorreflexão, né? E o autoconhecimento, né? Você fala assim, putz, pior que eu já fiz isso. Até tem um tópico bem interessante que a gente trabalha também, a questão da autorresponsabilidade, né, professor? Que é um assunto bem legal, né? Autorresponsabilidade, inteligência emocional. A gente tem vários pilares, né, professor? Tem a parte do sono, tem o foco, o pensamento crítico, memória, motivação, aprendizado, enfim, gente, tem muita coisa legal que a gente vai trabalhar dentro do ambiente metacognitivo, inclusive, né, professor, que eu já quero até adiantar. Quer falar alguma coisa antes? Pode falar. Quero falar, porque tudo isso tem todo o embasamento da neurociências. Quem já nos conhece sabe que todos os assuntos relacionados ao Neureka, todos eles são embasados no aspecto da neuroanatomia, da neurofisiologia, que é todo embasamento para neurociências. Então, tudo que vocês vão ver dentro do ambiente metacognitivo traz a neurociência como pano de fundo, como instrumento que vai sustentar tudo que a gente estiver colocando dentro do ambiente metacognitivo. Não, é isso mesmo, tá, pessoal? Vocês vão gostar bastante, tá? Eu tô bem animado e a gente quer o feedback de vocês aí, 100%, 120%, né, pra gente sempre estar melhorando. Mas, professor, eu tenho até uma plaquinha aqui que eu criei pro professor, olha só. Vê se tu consegue ler aqui. Ah, meu consegue pai. ler? Né, não. Você sabe o que é essa plaquinha, né? Sei. Eu acho que a gente tem que fazer um vídeo desse aqui, né, não dentro da metacognição, para revelar para o pessoal o que significa. A gente vai deixar no ar aqui, tá? Se vocês quiserem saber, vocês têm que encontrar lá dentro. Tá certo. Mas, professor, para a gente continuar aqui, tá? Em relação à metacognição, né? Com a metacognição, ela pode influenciar o processo de aprendizagem, para quem quer realmente aqui se destacar, né, na aprendizagem em si, ou um professor, né, que queira melhorar, né, o desempenho dos seus alunos. Então, quando nós falamos, William, de metacognição e neurociências, como é que isso pode associar com relação à aprendizagem? Você precisa entender que o processo de aprendizagem, de maneira geral, é baseado em uma estrutura biológica, que é o sistema nervoso, né, que depende de estímulos. Esses estímulos você vai aplicando, né, do meio externo. Por exemplo, o professor, quando quer passar um conteúdo novo, ele pode passar um conteúdo visual, um conteúdo auditivo, um conteúdo sinestésico, um conteúdo olfativo, gustativo. O nosso cérebro, para aprender, depende de informações que você, né, administre. E ele precisa receber essa informação e processar. Isso é metacognição. Por quê? Porque quem entende que ele aprende melhor através dos fenômenos auditivos, ele vai entender que o processo auditivo favorece o seu desenvolvimento. Isso para o aluno. Assim como processos e estratégias visuais para aqueles que são visuais. Isso para o aluno. Agora imagine o professor. O professor, ele também já foi ensinado. Então o professor, por si só, também pode ser visual, também pode ser auditivo, também pode ser sinestésico. E por ele ter essas características, ele também aprende a ensinar usando principalmente a ferramenta que ele melhor se destaca. Mas ele precisa entender, olha só, lá vem agora a habilidade metacognitiva, no sentido de que os seus alunos são diferentes de mim. Os meus alunos são diferentes de mim. Então eles podem e devem aprender de maneiras diferentes. Isso significa que eu preciso usar estratégias diferentes para alcançar o maior número de alunos dentro do ambiente escolar. Então, o uso da metacognição é interessante para o aluno, que ele vai compreender qual o melhor processo, qual a melhor estratégia e, portanto, qual é o melhor processo envolvido no desenvolvimento cognitivo dele. É mais visual, é mais auditivo, é mais sinestésico. E o professor, ele vai pensar em estratégias que possam alcançar os diferentes tipos de alunos, com os diferentes tipos de inteligência dentro do ambiente de sala de aula. Isso vai fazer com que o professor tenha mais alcance, né? Ele vai ter mais alcance dentro do ambiente de sala de aula, assim como o aluno também vai ter mais possibilidade de entender o conteúdo que está sendo administrado. Eu até citei esse tópico para a gente trabalhar um pouco, professor, porque a gente tem uma parte lá onde a gente fala de neurociências na educação, né? E aí entra os tópicos como o cérebro aprende, inteligências múltiplas, tudo mostrando para o pessoal aqui que é professor, né? Que quer realmente aí, que educa, ensina, enfim, né? Pessoal, até aqui em Reabilita a gente tem uma parte também nessa questão da neurociências, onde a gente trabalha dentro da metacognição, né?
mostrando que existe técnicas de aprendizagem, mostrando que existe como o professor, né, identificar a melhoria do seu aluno através da neurociências, né, professor? Que isso eu acho que é fundamental. Então, por isso que a gente trouxe esse assunto para vocês aqui também, para dizer que a gente tem um ambiente metacognitivo, só que ele vai para várias áreas, né, professor? A gente tem que deixar isso bem claro, né? E aí tem essa área da meta, tem a área onde da neurociências na educação, e tem outras que a gente vai falando aqui no decorrer da live. Mas é interessante isso, né, professor? Porque o professor só tem a ganhar. Ele aprende e ele repassa isso para os alunos, né? Existe um ecossistema que ganha com isso, né? Essa é a ideia, né? A proposta do ambiente metacognitivo é proporcionar mudança mesmo. Quando nós conversamos sobre a criação desse ambiente, era esse o objetivo. Agora, a gente precisa entender que os nossos alunos, eu vejo isso muito em sala de aula, ele muitas vezes não sabe como é que eu posso fazer para aprender melhor. O que eu faço? Normalmente eu fico grifando o texto, eu uso marca-texto. Será que essa é a melhor estratégia? Uhum. Será que eu não deveria aprender algo, ensinar para alguém? Será que isso não é melhor? Por isso que dentro do ambiente metacognitivo, o que a gente colocou também? Técnicas e estratégias de estudo. Uhum. Né? Isso vai continuar o quê? Isso vai continuar, porque existem várias técnicas. Vários métodos de estudo. Lá nós colocamos alguns, isso vai continuar em evolução. O ambiente metacognitivo é muito interessante por isso, né? O ambiente metacognitivo, pessoal, ele usa neurociências como base, como eu falei. E a neurociências, a todo instante nós temos outros novos achados que estão surgindo, né? Resultados de pesquisa ali, aqui, eles vão pipocando. E à medida que a gente estuda isso, nós vamos traduzir e trazer para o ambiente metacognitivo para que você possa usufruir dos conhecimentos mais recentes de neurociências e aplicar no seu dia a dia. Então, esse ambiente metacognitivo, William, ele está em constante evolução. Sim, com certeza. E o legal, né, professor, que não é só para o professor em si, mas para o aluno mesmo que queira aprender a estudar, que queira aprender a tirar notas boas, sem passar aí se arrastando até o final do ano. Tem essa questão onde a gente ensina ele a estudar, né, a identificar a sua melhor habilidade para que ele possa, né, vamos dizer assim, ter uma maior facilidade na hora de aprender, né, professor? Que é o foco, né? Até o professor comenta às vezes que quando o pessoal se forma às vezes na faculdade, eles não lembram nem o decorrer da faculdade, o que aconteceu, e aí acaba sofrendo na hora da prática, né? Por não ter mais essa parte da teoria bem estabelecida, né? Porque não passou só, não, vamos dizer assim, só se arrastando ano a ano, e quando chega na hora do vamos ver, acaba sofrendo muito, né? Então, esse é um dos nossos focos também, né? Ensinar a pessoa a identificar, se conhecer, para que ela possa realmente falar assim, pô, eu sou bom estudando, sei lá, através de um mapa mental. Eu sou bom estudando só escutando, e assim por diante, né, professor? Cada um tem as suas habilidades, suas inteligências múltiplas aí bem desenvolvidas.